Olá, professores! Sejam bem-vindos ao nosso terceiro encontro do workshop Fases do Desenvolvimento Infantil, Bebês e Crianças Bem Pequenas. Então, como vocês já me conhecem dos outros encontros, então eu sou a Suelen, vou acompanhar vocês durante esses encontros, durante toda essa formação. E se você perdeu os encontros anteriores, não conseguiu assistir, então convido você a mirar a câmera do seu celular e aí tem o primeiro e o segundo encontro. É muito importante que você assista todos os encontros porque um vai complementando o outro. Então, se você perdeu, mire a câmera do seu celular e assista os dois primeiros encontros, tá? E também a data do nosso próximo e último encontro será no dia 11/6. Então anota aí, não esquece. E vou lembrar novamente, você não precisa se preocupar caso não consiga assistir na data. As formações, os encontros, elas estão disponíveis para você assistir no momento que você puder, com tranquilidade, mas não esqueça de assistir, que é muito importante essa formação para a sua trajetória profissional, para o seu conhecimento, para todo o seu planejamento. Então, anota aí a data do nosso próximo e último encontro para você não esquecer. E no encontro anterior, vamos recapitular aqui um pouquinho o que nós vimos. Então, nós falamos sobre linguagem, esse desenvolvimento da linguagem. Então, as nossas crianças do primeiro aninho até os 3 anos, elas estão desenvolvendo essa linguagem e é muito importante que a gente estimule. E nós trabalhamos também essa questão da rotina, que também é um recurso visual que nós podemos utilizar para estimular essa linguagem, Sempre falar olhando para a criança. Falamos também sobre essa questão livre, desse brincar livre, mas que eu também preciso usar esse recurso visual para sempre estar como se fosse um norte para essa criança, o que ela vai precisar fazer, o que eu espero dela naquele espaço. Então falamos bastante sobre essa linguagem e esse ambiente seguro também, que também é a fase da exploração. E nós precisamos preparar todo esse ambiente para que essa criança possa explorar, sentir as texturas, explorar esse ambiente. Então, conversamos sobre tudo isso no nosso encontro anterior. Também no encontro anterior, eu deixei para vocês algumas perguntas, para vocês responderem se vocês já fazem uso de algum recurso visual com as crianças. E aí, recebi muitas respostas. E a maioria de vocês respondeu que ainda não usa o recurso visual. Então, fica de sugestão aí, já que no encontro anterior falamos bastante sobre esse recurso visual, que você comece a utilizar, pensando sim nesse desenvolvimento da linguagem. É mostrar para a criança, principalmente a nossa criança, que ela não é verbal. Ela está demorando ali, você percebeu um sinal de alerta que ela está demorando um pouquinho para falar, então a gente precisa estimular e a gente pode usar esse recurso visual para isso. Eu mostro para ela que agora nós vamos brincar, agora nós vamos para o almoço, mostra a imagem para ela e reforça na fala o que é aquele momento, o que vai ser feito agora. Nós vamos almoçar, nós vamos brincar no parque, eu reforço na fala. Isso é estimular a linguagem. Eu não apenas mostro o recurso visual, eu reforço também na minha fala o que é esse momento agora, que está por vir ou o que está acontecendo ali naquele momento da brincadeira. Então, o recurso visual é uma ferramenta importantíssima também para essa previsibilidade, mas também para esse desenvolvimento da linguagem. Então, como sugestão, comecem a utilizar, a observar, registrar a criança de vocês em determinados momentos e trabalhar com essa rotina visual. E também tivemos uma professora que ela também respondeu que ela não usa ainda o recurso visual, mas ela trabalha com o foco de interesse da criança, que gosta de tintas, gosta de várias canetinhas e ela usa
esses recursos para trazer a criança para a proposta. Perfeito. É uma professora que observou, né, os recursos que essa criança gosta e ela trouxe para as propostas para que essa criança seja incluída em todas as propostas. Vou usar a tinta, que eu posso fazer uma proposta com lápis de cor. Mas ela gosta muito da canetinha, então eu também vou inserir a canetinha como um riscante para que eu possa incluir essa criança na proposta. E também, quando eu estou usando esses recursos, eu também posso trabalhar o desenvolvimento da linguagem, porque eu vou reforçar o que é que eu estou usando, que recurso é esse, que riscante é esse. Canetinha. Agora nós vamos pegar, ó, a canetinha azul, o lápis preto, o lápis amarelo. Eu também estou trabalhando o desenvolvimento dessa linguagem ali nomeando os recursos, porque ela precisa saber que isso, ó, é uma canetinha. E a canetinha, qual é a cor? Essa canetinha é azul, a cor dela é azul. Eu olho para a criança, eu reforço. Então, a todo momento eu estou trabalhando o desenvolvimento dessa linguagem. E aí eu reforço também, eu falo mais de uma vez. Canetinha, olha, canetinha azul. O lápis de cor, o lápis de escrever. Eu preciso reforçar para a criança, na minha linguagem, na minha fala, o que é aquele recurso. Também estamos trabalhando linguagem nesse momento da proposta com o riscante. E reforçando aqui, como muitos de vocês responderam que ainda não estão usando o recurso visual, eu trago esse slide do encontro anterior para reforçar novamente essa estratégia para estimular a linguagem usando o recurso visual, que nesse caso é a rotina. Então, reforçando ali, nós vamos para o parque e eu tenho uma imagem ali da criança no momento do parque. Agora é o momento do sono, nós vamos dormir. Nós vamos escovar os dentes. Então, eu trago esse recurso visual para reforçar. Então, a criança olha, ela observa a imagem e eu também reforço na minha fala, para ela compreender que naquele momento ali, a gente vai dormir, nós vamos almoçar, é o momento da higiene. Então, é um instrumento muito importante, um recurso muito importante, a rotina, que é onde eu estou trabalhando ali todos os momentos da rotina ali durante todo o dia, todas as práticas da minha criança. Então, como sugestão, utilizem muito o recurso visual. Isso vai ajudar muito vocês a incluir essa criança e fazer com que ela consiga, né, ir para esses momentos ali, nesses momentos de transição ou participar das propostas ali com todas as crianças, tá? Então, usem o recurso visual que vai ajudar muito vocês a incluir a criança de vocês. E agora, eu vou ler aqui para vocês, vamos ler juntos o trecho da música A Criança que Eu Fui Um Dia, para a gente entrar no nosso tema de hoje. Então, vou ler aqui, vamos ler juntos. A criança que eu fui um dia. A criança que eu fui um dia, hoje veio me visitar, mas não se encontrou em mim, mas não se reconheceu. A criança que eu fui um dia, hoje veio me visitar. Em qual mentira por aí que a gente se perdeu? Desaprendeu a sorrir, foi? Desaprendeu a sorrir, é? Quem te ensinou a desistir? Quem te ensinou a desistir de ser o que você quiser? De ser o que você quiser. A criança que eu fui um dia mora dentro desse adulto que eu me tornei. Na mesma gaveta onde eu guardo os pare de sonhar, leve a vida a sério. E ela representa tudo o que eu quis ser um dia. Mas parei de sonhar e levei a vida a sério. Sim, exatamente como me disseram para fazer. Mas ao contrário de mim, ela nunca desiste. Ela insiste em me fazer sorrir. Essa criança não marcou hora. Na minha agenda lotada de desculpas, não pediu licença. Simplesmente abriu a porta e veio me visitar. Essa música, ela é uma grande reflexão, principalmente para nós, professores de educação infantil, que estamos diariamente ali trabalhando com as nossas crianças. Esse resgate da nossa criança interior.
a gente compreender que as nossas crianças, elas estão experimentando tudo pela primeira vez. São os primeiros anos de vida dessa criança. E às vezes nós impomos alguns momentos ali, ou que elas devem brincar, como elas devem agir, e elas são crianças. Nós esquecemos disso. Então a gente precisa, o que essa criança interior aí está falando? O que você gostava de fazer quando era criança? Você gostava de brincar? Os momentos que te marcaram na sua infância? Porque esse é o momento da infância das nossas crianças, que é um período muito curto. E a gente precisa pensar, o que elas vão levar desses momentos? Elas ficam muitas horas dentro da unidade. Então, o que a gente gostaria é que elas lembrassem dessa infância? Lembrasse desse professor que participou, porque vocês estão participando ativamente da infância dessas crianças. Então, o que você quer que ela lembre? Essas memórias afetivas que você gostaria que ela levasse. Então, esse resgate da nossa criança interior que está aí dentro de cada um de vocês, que a gente precisa abrir a porta. Ela está aí batendo na porta, a gente precisa abrir. Esse brincar. Você brincava quando era criança, o que você gostava de brincar? Então eu vou sentar com a minha criança, vou brincar, eu posso até trazer brincadeiras, né, antigas. O que eu brincava lá na minha infância era de pular corda, era de bambolê, e mostrar para as minhas crianças. Mas a gente precisa resgatar essa nossa criança interior. Esse momento de rotina é muito corrido ali, né? São muitos horários dentro da unidade. A todo momento nós temos horários para tudo. Mas eu preciso parar e lembrar que são os primeiros anos de vida dessa criança. Ela está brincando, conhecendo esse mundo. Agora, essa criança ela só está nesse mundo há 1 ano, 2 anos, 3 anos. É tudo novo para ela. Então, traga, professora, a sua criança interior para esse momento de brincadeira, para esse momento de reflexão hoje no nosso encontro, que a gente precisa brincar com as nossas crianças, porque é assim que elas aprendem, brincando e interagindo com as outras crianças. Então, o trecho dessa música, ela traz essa reflexão. Trazer a sua criança interior para esse momento, para essa infância das nossas crianças. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o papel do professor no desenvolvimento da criança bem pequena, que é o que a música trouxe pra gente. Vamos resgatar essa criança porque nós temos um papel importantíssimo no desenvolvimento das nossas crianças. Você já pensou, já refletiu sobre isso? A importância que você, professor, tem na infância dessa criança, no dia a dia, no desenvolvimento dela. E nesse desenvolvimento de 1 a 3 anos, ele é marcado pelo quê? Por intensas descobertas, como nós já estávamos conversando aqui. Então, é a construção da linguagem, o desenvolvimento motor e o início dessas interações sociais. Então, agora que elas estão começando a interagir com o outro, essa convivência com o outro. Às vezes são crianças, é filho único, às vezes tem 1 ou 2 irmãos, ou só tem ela de criança na família, e é na unidade que ela vai aprender a conviver com as outras crianças, a partilhar os brinquedos, a entender o momento de espera que tem a vez do outro. Ela está aprendendo. Muitas vezes a gente já vai achando que essa criança ela já vai saber fazer, e não. Nós estamos ali para ensiná-la como é essa convivência com o outro. Eu preciso esperar minha vez, que eu sento na mesma mesa ali com todos os meus colegas ali no refeitório. Então ela está aprendendo tudo pela primeira vez. Então nós precisamos mostrar para ela, mediar essa interação. Então olha o seu papel, o quanto ele é importante. E de mediador, principalmente como um mediador, porque é você, professor, que vai estar mediando essa interação, mediando esse brincar. Você vai estar a todo momento mediando tudo. Então você tem uma participação ativa de extrema importância no desenvolvimento dessa criança. E essa observação é com um olhar muito sensível, que é o que nós já estamos trazendo aqui na fala.
o olhar sensível, compreendendo que essa criança está fazendo pela primeira vez, está experimentando pela primeira vez tudo, está conhecendo esse mundo. Então eu preciso ter esse olhar sensível e organizar sempre experiências significativas. Esse é o norte do nosso trabalho como professor de educação infantil. É desenvolver, planejar, criar experiências significativas para essa criança. É com esse olhar que eu planejo as minhas propostas. Isso vai ser significativo para a minha criança? Então isso eu preciso sempre, essa pergunta sempre deve estar presente no meu momento de planejamento. Isso vai ser significativo para ela? Então aquele momento em que ela está no refeitório, na brincadeira, interagindo com as demais crianças que eu estou ali mediando, isso é extremamente significativo para ela. Eu estou mediando a interação. Então eu vou ter que partilhar o meu brinquedo, brincar junto. Lá na minha casa, eu brinco sozinho, os brinquedos são meus. Mas quando eu chego na unidade, eu tenho que dividir com as outras crianças, eu tenho que brincar junto. E eu, enquanto professor, que vou mediar. Então olha o quanto é importante. E tendo sempre esse olhar sensível, que ela está aprendendo. E muitas vezes a minha criança com deficiência, ela vai precisar de um tempo a mais. Às vezes ela tem uma dificuldade de interação. Ela não consegue estar próximo ali das crianças nesse momento de brincar. Ela vai se afastando, ela prefere brincar ali afastado. E eu, enquanto professor, vou mediar, vou observar e vou mediar esse brincar, mediar essa interação com o meu olhar sensível. Não esquecendo que essa criança vai precisar de mais tempo para trabalhar essa interação. E eu vou dar esse tempo para ela. E eu vou criar ali situações, experiências, ali vivências para trabalhar essa interação dela com as outras crianças. Então, olha, professor, o seu papel, o quanto é importante. Às vezes a gente não para refletir sobre isso. O nosso papel no desenvolvimento dessa criança. Somos nós que vamos trabalhar tudo isso, cada etapa desse desenvolvimento com ela e compartilhar isso com a família. Então, reflita sobre, a todo momento aqui durante esse encontro, vá refletindo sobre essa importância e vá anotando. É o momento que você observou ali, será que você realmente está observando com esse olhar sensível? Que ela precisa de mais tempo, que você precisa estar ali junto, mediando. Não somente esse observar à distância, mas às vezes esse observar junto ali, para ver qual vai ser as próximas experiências que você vai planejar, ou se a criança realmente ela está participando de determinada proposta que você propôs ali para a turma. Então, essa observação sensível também é estar próximo, é estar junto, é ir para o chão. Eu não consigo observar esse brincar atento, estar próximo dessa criança se eu estou distante. Eu preciso estar junto. Lembra do resgate da sua criança? Sentar no chão, brincar, é sentar junto. É uma criança que está se desenvolvimento, ela está ali no tatame, ela está explorando o espaço. Eu preciso estar junto com ela. Então eu sento no chão com a minha criança, eu brinco junto com ela, eu mostro como é esse brincar, como que eu vou brincar com esse carrinho. Eu dou para ela sentir a textura, para ela explorar esse brinquedo, mas eu preciso estar junto com a criança. E aí entra o nosso professor o quê? O nosso professor brincante. Nós somos o professor brincante na educação infantil, que é compreender o quê? Esse brincar como a linguagem central da criança, assumindo esse papel dentro desse processo, o papel do professor brincante, porque ela está aprendendo por meio das brincadeiras. Então eu preciso sentar e brincar junto com ela para acompanhar esse desenvolvimento. Então não é apenas esse observar de longe, como eu já falei anteriormente, mas é participar, é interagir com a criança, é mediar essas experiências, porque lembra que nós falamos no encontro anterior sobre o desenvolvimento da linguagem. Se eu não estou junto com essa criança, eu não tento criar um diálogo com ela, eu não vou conseguir observar qual é a linguagem dela, qual é o meio de comunicação. Ela não é verbal, mas então ela se comunica como? Por exemplo, em uma unidade, a professora pegou a caixa com várias pecinhas de montar.
E aí a criança não era verbal, criança com deficiência não era verbal, e ela levantou os bracinhos. A hora que a professora tirou, desceu essa caixa de pecinhas para montar. O que ela está comunicando? Porque nesse momento ela levantou os bracinhos. Que ela o quê? Ela quer brincar, ela gosta dessas pecinhas. Mas se eu não estou atento ali com o meu olhar observador de professor, pode passar e eu não vou perceber. Mas olha a comunicação dela, é com o corpo. Então olha o meu olhar atento de observação, olha como eu preciso estar atento. Então eu já compreendi que ela não é verbal, só que ela se comunica assim, ela levantou os bracinhos para comunicar o quê? Que eu quero brincar de pecinhas. Eu gosto das pecinhas de montar. Então, ó, ela gosta de pecinhas e ela levantou os bracinhos ali, se comunicou pela linguagem corporal para expressar que ela queria as pecinhas. Então, olha que observação extremamente importante. Que se eu não estiver atento nesse momento, que eu também estou disponibilizando esses brinquedos, planejando, organizando esse momento ali da proposta, vai passar e eu não vou conseguir perceber. Às vezes acontece porque é uma rotina ali muito agitada, mas a gente precisa estar atento, principalmente se eu estou descendo ali com o brinquedo, eu olho para essa criança para ver qual vai ser a reação dela. Ela já vai vir brincar ou não? Ela vai virar e vai para o outro espaço, demonstrando que naquele momento ali ela não quer brincar com a pecinha. Então eu preciso estar atento. E quando eu coloquei essas pecinhas no chão, o que eu vou fazer? Eu vou sentar junto, eu vou me colocar no nível dessa criança, eu vou brincar junto com ela. Eu vou olhar para ela, eu vou mostrar para ela, olha a pecinha, e como será que a gente brinca com essa pecinha? Vamos montar a pecinha? Eu vou oferecer para ela se ela quer pegar e sentir essa textura. Então, quando a gente fala em se colocar no nível da criança, é sentar no chão, é olhar para essa criança, é brincar junto ali com ela. Isso é ser o professor brincante, aquele que se coloca no nível da criança, compartilhando esse momento de significado, modelando essa ação e ampliando possibilidades. Porque quando eu sento no chão para brincar com ela, eu também estou observando se aquela proposta ali está sendo significativa, se eu vou precisar ampliar. Aqui eu coloquei as pecinhas. Eu ensinei como que encaixa as pecinhas. Ela conseguiu realizar e conseguiu encaixar uma ou duas pecinhas. Será que eu vou precisar ampliar? Então eu vou tentar ampliar, vou trazer uma quantidade maior de pecinhas, ou eu vou trazer desafios. Eu vou montar pecinhas, vou fotografar e aí eu vou mostrar para ela que eu coloquei ali junto, ali na imagem tem o amarelo, o verde e o azul que eu montei. E aí eu mostro as pecinhas para ela, mostro a imagem para ela tentar fazer igual, montar o mesmo desenho, a mesma quantidade de pecinhas que está ali na imagem. Isso é uma ampliação, é uma mediação do professor e isso é o papel do professor brincante. Eu sentei, eu brinquei e eu observei a minha proposta. Como que eu vou ampliar? Ou não, essa criança não demonstrou interesse, então eu vou ter que trazer uma outra proposta para ela. Só que se eu não sentar e brincar com a minha criança, eu não vou conseguir compreender se isso está sendo significativo para ela ou não. Porque quando eu preparo essa proposta ali, que seja significativa, eu estou trabalhando esse desenvolvimento da imaginação. Eu preciso oportunizar para minhas crianças, ali nas minhas propostas, esse momento de ampliar esse repertório imaginário. Se eu não dou subsídios para elas, eu não dou recursos, eu não vou conseguir trabalhar esse imaginário das minhas crianças. E também as interações sociais. Esse momento é extremamente importante, porque lembra dos nossos eixos norteadores, brincadeiras e interações. Então, nesse momento, eu também estou trabalhando a interação das minhas crianças e também o vínculo com a criança, entre o professor e a criança, porque se a minha criança tem dificuldade de interação, ela também tem dificuldade de interação comigo, que sou o professor. E quando eu sento junto ali, de forma muito respeitosa, que às vezes ela não gosta que esteja perto, então eu vou me aproximando de forma gradativa, devagar, eu estou criando um vínculo com ela, porque eu também preciso criar um vínculo com a minha criança, para que eu também consiga fazer a mediação desse brincar.
Porque para trabalhar com as minhas crianças, eu preciso criar esse vínculo, para que ela confie em mim, permita essa aproximação, né? Ali na imagem a gente vê isso. Uma professora que se colocou no nível da criança e ele está ali brincando. E tem uma criança ao lado. E a gente pode observar nessa imagem o quê? Essa criança observando o outro brincar. Ela está olhando como que eu brinco com esse brinquedo. Ela está observando. Depois, ela pode ir nesse brinquedo e fazer um movimento ali igual o menininho está fazendo, porque ela observou. Então, ela está observando. Então, mesmo que eu esteja mediando esse brincar ali com uma criança, a que está ao lado, ela também está aprendendo. Ela está aprendendo pelo visual. Então, olha o quanto também é importante. O meu olhar de professor, eu estou mediando aqui, mas os que estão em volta também estão observando. Então, eu estou ensinando esse brincar para todos que estão ali. Porque é a fase que elas estão iniciando, de 1 a 3 anos, eu estou iniciando esse brincar com brinquedos. Então, eu vou ensinar esse brincar para todos. Então, olha o quanto é importante eu, enquanto professor brincante, me colocar ao nível dessa criança, sentar no chão, estar junto com ela, modelando esse brincar e também observando. Ela está conseguindo? Como é que está a coordenação motora dessa criança? Ela conseguiu pegar? Essa apreensão palmar, como que tá? Ela conseguiu abrir a mãozinha? Não, tô vendo que ela tá tendo um pouquinho de dificuldade. Então ficou um pouco difícil. Eu vou ter que fazer uma adequação desse brinquedo, pensar numa outra estratégia, então, em um outro material. É o momento também que eu estou avaliando a criança. Então eu preciso sentar e brincar. Isso é ser um professor brincante. E o que é esse professor mediador? Nós estamos falando aqui a todo momento. Eu estou mediando ações, eu estou mediando as brincadeiras, só que eu crio situações para que a criança descubra, experimente e construa sentidos. Então eu sou o professor que observa e eu vou intervindo sempre com o quê? Intencionalidade. Eu planejo com intencionalidade. Por quê? Porque qual é a minha intenção naquela proposta? Eu coloquei as pecinhas. Qual é a minha intenção? É trabalhar coordenação motora? É trabalhar as cores? É trabalhar o brincar simbólico? O brincar funcional? O brincar exploratório? Qual é a minha intenção? Nós precisamos sempre ter uma intenção pedagógica. Eu penso, lembra que nós falamos no encontro anterior sobre esse pensar, planejar do espaço? Que materiais eu vou colocar nesse espaço para que essa criança explore? Então eu tenho que ter uma intenção. A minha intenção é que ela explore diferentes objetos, explore esse ambiente. Então eu preciso preparar esse ambiente para que essa exploração aconteça. Então eu preciso sempre planejar com intencionalidade. Para partir daí, eu ampliar as minhas possibilidades. É colocar mais objetos, é colocar objetos de texturas diferentes, é colocar mais tatames, ou é tirar um tatame. Eu preciso observar para ver como eu vou ampliar, porque nós sempre estamos ampliando essas possibilidades para as nossas crianças. E para a nossa criança com deficiência, essas experiências, professores, é muito importante. Só que ela precisa ser acessível, adaptadas e mediadas. Porque é acessível. Essa criança, essa proposta de o brinquedo está próximo, ele está longe. Eu preciso fazer uma adequação, eu tenho que pegar brinquedos maiores, porque ela está desenvolvendo esse palmar ainda, essa pressão palmar, ela só pega dessa forma o brinquedo. Então eu vou pensar em brinquedos maiores e não tão pequenos. E vou observar essa apreensão dela, como está. Isso é planejar com intencionalidade. E mediar, porque eu preciso pegar esse brinquedo, às vezes levar até a criança, mostrar para ela, fazer esse movimento de entrega para ela, colocar na mãozinha. Às vezes ela ainda não tem essa iniciativa de vir com a mãozinha para pegar. E eu vou precisar colocar na mão dela para que ela sinta essa textura. Isso é mediar. E eu preciso acreditar no potencial
dessa criança. Porque eu preciso mostrar para ela que ela consegue, que ela tem o tempo dela, talvez seja um tempo maior do que o das outras crianças. Só que ela vai conseguir e eu preciso acreditar. Eu, enquanto professor, eu preciso acreditar no potencial das minhas crianças, que elas vão conseguir. Lembra você lá resgatando a sua criança interior? Às vezes você escutou algumas coisas, nós temos algumas coisas que nós escutamos na nossa infância que talvez não tenham nos motivado. Ou não. Ou aquela fala que nos motivou sim. Né, o resgate do andar de bicicleta, vai lá, você consegue. E a gente se sentia, né, incentivado, não, eu consigo. Né, eu era uma criança que eu gostava muito de ser desafiada. Então eu consigo, precisava. Só que quanto mais me incentivavam, falavam coisas positivas, aí é que eu queria mais conquistar, aquilo me motivava. Então, o que você está falando para essa criança? Olha lá, você consegue, olha que legal, né? Como nessa imagem que nós estamos vendo. A comemoração de uma pequena vitória. Que seja ali um momento de rotina, né? Ou que às vezes apertou o brinquedo e fez um som, ou a bolinha que conseguiu jogar. Olha que legal, muito bem, olha como você consegue. Porque mesmo que a criança não seja verbal, ela está compreendendo tudo que você está falando. E eu continuo com esse reforço positivo. Esse é meu trabalho enquanto professor. Acreditar que a minha criança consegue sim. Ela vai levar talvez um tempo maior, tudo bem. Mas eu vou acreditar, eu vou incentivá-la a conseguir, a fazer determinada proposta, a brincar, pegar o riscante, para desenhar. Eu preciso acreditar, porque muitas vezes é só você, professor, que está investindo nessa criança. E ali eu trouxe até uma citação do Oliveira que está inclusive presente no currículo da educação infantil, que é justamente isso. Esse olhar além do diagnóstico. Esse deve ser o meu olhar como professor, com a minha criança com deficiência, é olhar além desse diagnóstico, além dessas dificuldades que muitas vezes estão descritas ali no laudo. Qual é a potencialidade dessa criança? Esse é o meu ponto de partida enquanto professor. O que ela sabe? Porque a dificuldade eu sei, mas o que ela sabe? E muitas vezes é você, professor, que vai fazer essa pergunta. O que ela sabe? Ele é muito observador. Ele gosta da cor vermelha. Olha só, ele é observador. Isso é uma potencialidade. Olha só, ele gosta muito de organizar. Ele organiza a guarda-pecinha, organiza o carrinho. É uma potencialidade. Então eu vou trabalhar essas potencialidades para daí eu atingir as dificuldades. Porque eu não vou ficar ali batendo nessas dificuldades, não, eu vou pelo outro caminho, eu vou pela potencialidade, porque eu vou mostrar para essa criança que ela tem potencial, que ela consegue. Esse é o meu norte, esse é o início do meu caminho com essa criança. E eu vou comemorar cada pequena vitória. Que seja conseguir pegar no talher, conseguir pegar no brinquedo, conseguir sentar junto com as outras crianças, que isso é uma vitória muito grande para uma criança que tem dificuldade de interação e nós, enquanto professores, vamos mediando devagarzinho, de forma respeitosa, criando propostas para que ele vá interagindo aos poucos com as crianças e nós sabemos o momento que aquela criança está ali junto com as demais brincando, qual foi o caminho, né? Toda a trajetória até isso acontecer. Isso é uma grande vitória, é um avanço muito grande para essa criança. E eu vou comemorar junto com ela, porque eu acredito nesse potencial, eu acredito que ela vai conseguir. Então eu preciso comemorar essas pequenas vitórias, mas acreditando que ela consegue, independente dela ter um diagnóstico. E a importância da escuta sensível do professor, que nós já pontuamos aqui, né, nos outros dos encontros anteriores e já no início desse encontro também a gente já vem conversando. Essa escuta sensível do professor, que vai além da fala, vai muito além da fala. Envolve o quê? Observar gestos, expressões,
o choro, movimentos e interesses. Nós falamos muito sobre linguagem no segundo encontro e é justamente isso. O que é escuta sensível? Eu preciso observar a comunicação da minha criança. Lembra que eu dei o exemplo da criança que levantou as mãozinhas, mostrando ali, demonstrando que ela gostaria de brincar com as pecinhas de encaixe. É uma comunicação. Então, olha a minha observação ali, a importância dessa escuta sensível. Porque escutar não é só escutar a fala da criança, é também observar os gestos. Como que ela está se comunicando? Aí nessa imagem a gente vê um momento ali de história, que o professor está contando uma história, ele está mostrando o livro. E qual é a reação das crianças? Aí eu vou observar. Tem o que vai se comunicar por meio da fala, mas tem outro que vai sorrir. Ah, eu entendi que ele gostou da história, ele sorriu quando ele viu tal personagem, ou quando eu mostrei determinado livro. A outra já ali, ó, já veio no colo. Ela é mais aquela comunicação afetiva, ela precisa estar no colo da professora, estar junto. É a comunicação ali dela. Às vezes o outro vai estar mais longe, um vai começar a chorar. Às vezes, se tem um lobo na história, talvez comece a chorar. E o que está comunicando? Às vezes é medo, não gostei da imagem do lobo, então eu preciso ter essa escuta sensível. E também o interesse vai aparecer aí. Qual é o interesse dessa criança? No exemplo que eu dei das pecinhas, que a professora desceu com a caixa com as pecinhas, ela demonstrou interesse pelas pecinhas. Ela demonstrou duas coisas: comunicação por meio da linguagem corporal e interesse nas pecinhas de encaixe. Olha as duas observações extremamente importantes nesse momento. O movimento que ela fez com as mãozinhas e o interesse pelas pecinhas. Então, essa é também a minha escuta sensível. Não só com a minha criança que ela é verbal, mas as outras crianças que têm outras comunicações também. Porque um choro, ela é um meio de comunicação. Eu choro porque eu tô com fome, eu choro porque eu estou com dor, eu choro porque eu estou com saudade de alguém da minha família. O choro é um meio de comunicação também. Então eu preciso estar atento a essa escuta sensível a todo momento. E isso permite o quê? Quando eu tenho escuta sensível? Planejar mais propostas significativas e inclusivas. Porque se eu entendo a forma de comunicação, o meio de comunicação ali da minha criança, quais são os seus interesses, eu vou pensar em uma proposta significativa para todos e também pensando como que eu vou incluir a minha criança com deficiência nessa proposta. Eu vou inserir, por exemplo, usando o exemplo que eu dei anteriormente, eu vou montar uma proposta ali com as pecinhas que a minha criança gosta. Mas eu vou trabalhar coordenação motora com todos. Mas eu vou usar o foco de interesse da minha criança. Para o quê? Incluir ela nessa proposta, para que ela esteja junto com todas as crianças. Então, olha esse planejamento dessa proposta. Eu observei o quê? Que ela não é verbal. Sua comunicação é pela linguagem corporal. Ela gosta de pecinhas. Então, eu anotei lá. Linguagem corporal. Gosta de pecinhas de encaixe. Vou planejar uma proposta ali para trabalhar. Qual é a minha intencionalidade? Vou trabalhar a coordenação motora das minhas crianças. Estruturei ali essa proposta, mas usando as pecinhas, porque eu sei que como ela gosta, ela vai sentar para brincar com as pecinhas. Então eu vou trabalhar também essa interação com ela, com as outras crianças, porque no mesmo espaço vão estar todos juntos. Então eu consegui incluir a minha criança na minha proposta usando o interesse dela, porque eu observei seu meio de comunicação e os seus interesses por meio da minha escuta sensível. Então, olha, é importante você fazer essa anotação aí, professor. Olha o que uma observação fez, conseguir planejar uma proposta significativa para todos e conseguir incluir a minha criança com deficiência por meio do foco de interesse dela. Olha a importância da minha escuta sensível. Então, ó, depois reveja em um momento com tranquilidade esse encontro aí para você anotar tudo isso que a gente está conversando aqui hoje. Porque é muito importante. Às vezes nós temos dificuldade de como que eu vou incluir. Estou pensando no interesse da minha criança, mas como que eu vou conseguir incluir na proposta? E aí a gente já dei uma grande sugestão aqui para vocês. Então, essa escuta sensível não é só
ouvir a criança que é verbal, mas compreender e ouvir também os outros meios de comunicação, que é por gesto, pelo choro, é pela expressão. Ela fica séria ou ela sorri. Quando eu mostro algo para ela, ou quando eu mostro ali na rotina visual ali, no meu recurso visual, ela se comunica por meio da expressão facial. Então olha como é importante essa escuta sensível. Sempre isso vai nortear o seu trabalho, professor. E o brincar como eixo central. Lembra que nós falamos quais são os eixos norteadores? Brincadeiras e interações. Então o nosso brincar é um dos nossos eixos. Ele é a principal forma de aprendizagem na primeira infância. Elas aprendem por meio do brincar. E a criança desenvolve habilidades cognitivas, sociais, emocionais e motoras. Olha como o nosso brincar é importante. Esse brincar é importante na primeira infância. Essas habilidades cognitivas. Quando eu estou trabalhando, por exemplo, com uma peça de Lego, quais habilidades eu preciso desenvolver ali, estou desenvolvendo naquele momento? Porque eu tenho a minha coordenação motora, porém a motricidade fina, como que eu vou pegar nesse Lego? Eu preciso pensar onde que é o encaixe. Eu analisando a minha peça de Lego, aonde eu vou encaixar a outra peça? Isso exige uma habilidade. Aí eu vou encaixar. Não, eu não consegui encaixar. É a mesma cor? Eu estou olhando as cores. Olha quantas habilidades eu estou desenvolvendo. O foco, a concentração, coordenação motora, a motricidade fina. São muitas habilidades que eu estou trabalhando ali. São vários comandos, porque eu pego a pecinha, aí eu vou pegar outra pecinha e eu vou encaixar essas duas pecinhas. É uma sequência de comandos. E às vezes a minha criança com deficiência, ela vai somente estar no primeiro comando, ela vai pegar. Só que o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar dar o comando para ela. Porque ela não consegue ter essa iniciativa sozinha. Então eu vou ter que falar para ela, ó, pega a pecinha, vamos pegar a pecinha? Agora a gente vai pegar uma outra pecinha. Como que a gente vai encaixar? Onde que eu vou encaixar essa pecinha? É uma pecinha pequena, que eu vou ter que pedir para ele pegar? É uma pecinha grande? Eu preciso observar como que tá a pega da minha criança. Então eu vou precisar dar o comando para ela, mas eu preciso observar isso. Se ela precisa do comando várias vezes, ou se ela já consegue, só ali observando as outras crianças, se ela consegue fazer sozinha. Porque o que acontece? Às vezes ela não está naquele nível de brincar simbólico. As outras crianças, às vezes elas já compreenderam que eu vou pegar a pecinha e eu vou encaixar. Vou montar um carrinho ali de Lego porque tem rodinhas. Só que a minha criança com deficiência, ela ainda não está nesse nível do brincar. Esse do brincar funcional, brincar simbólico. E aí o que eu vou precisar fazer enquanto professor? Eu vou intervir. Mas eu estou observando, eu sentei com a minha criança, porque eu tenho um momento de intervenção certo ali naquele momento. Ela está brincando. Eu estou junto ali. As crianças estão brincando. Eu percebi que ela não teve a iniciativa de pegar. Eu percebi que ela tem dificuldade ali nesse pegar na pecinha. Ela não compreendeu. Então ela está organizando. Ela pegou a pecinha e ela está colocando uma do lado da outra. Ou ela está separando por cores. Esse é um momento ali de intervenção. Com muito respeito, né? Você é o professor, você conhece a sua criança, você vai saber o momento de intervir. E aí eu vou mostrar para ela. Olha aqui, como que a gente brinca com essa pecinha? Olha, vamos encaixar? Olha aqui, encaixei uma pecinha, vamos fazer juntos? Estou fazendo uma intervenção nesse brincar. Estou mediando esse brincar e mostrando para minha criança como que eu brinco de Lego. Eu preciso mostrar. E às vezes eu preciso mostrar para todas as crianças. Né? Nós estamos nessa fase de 1 a 3, eles estão iniciando esse brincar. Né? Muitas vezes conhecendo os outros brinquedos. E estamos numa era muito da tecnologia. Então, o momento que às vezes essa criança vai brincar é o momento em que ela está na unidade com você, professor. E aí eu vou ensinar, eu vou mostrar para ela como que eu brinco. Qual é o brincar funcional? Qual é a funcionalidade desse brinquedo? Então, eu mostro para ela como que eu brinco de carrinho, como eu brinco de panelinha, como que eu monto ali, eu brinco de Lego. Eu sempre preciso estar mostrando qual é a funcionalidade daquele brinquedo. Por isso eu preciso o quê? Conhecer esses níveis do brincar.
saber em que nível do brincar a minha criança está, para saber qual vai ser a minha intervenção enquanto professor e como eu vou ampliar essa proposta. Se ela tem essa dificuldade, eu vou ter que pensar então que eu vou ter que trazer o recurso visual para ela. Eu vou ter que trazer o recurso visual ali para mediar, mostrar para ela. Então eu preciso mostrar sempre como brincar com determinado brinquedo para eu ampliar a minha proposta, né? Eu vou trazer recurso visual para que ela veja também visualmente como é o brincar funcional como que eu brinco com esse carrinho, com essa panelinha, além de eu estar junto ali também mediando e mostrando ali para ela como que faz. Então, isso é a intervenção do professor, mostrar como brinca. Eu preciso mostrar, às vezes eu vou precisar ensinar todas as crianças também, não somente a minha criança com deficiência. E quando nós falamos desse mediar, né, desse brincar da nossa criança com deficiência, que ela precisa de mais tempo, porque ela está num outro nível do brincar. E isso é também ter esse olhar sensível de perceber que essa criança vai precisar de mais tempo e que eu vou ter que sentar com ela, mostrar como eu brinco, qual é a função desse brinquedo, que é esse brincar com funcionalidade. Eu tenho uma forma de brincar ali com as panelinhas. Eu vou cozinhar, eu vou colocar ali no fogão, eu vou lavar a louça, né? Esse brinquedo ali que está aparecendo na imagem, eu encaixo, eu vou encaixando. Só que eu começo do maior e ele vai diminuindo de tamanho. E aí eu preciso mostrar, porque ali eu vou ter um suporte que eu vou encaixar as pecinhas. Qual é esse movimento? Como que eu vou fazer? Eu posso mostrar para a criança, eu encaixo e mostro para ela. Ou às vezes eu vou precisar intervir mais ainda, vou ter que pegar na mãozinha dela e levar até o suporte para descer ali e colocar uma pecinha, né, uma argola por vez. Eu vou precisar pegar na mãozinha dessa criança e fazer isso. Mostrar para ela. E às vezes eu não vou fazer somente uma vez. Eu vou fazer várias e várias vezes. E aí eu vou observando se ela já vai pegar e vai fazer, né? Que é o desenvolvimento dessa questão de como tá o neurônio espelho dessa criança. Eu estou fazendo e ela tá me olhando ali. Não, ela não conseguiu. Eu vi que ela observou, mas ela olhou para o brinquedo, olhou para a argola e não conseguiu fazer. Então eu vou pegar lá na mãozinha dela junto com ela e vou fazer. Olha a avaliação que eu estou fazendo desse brincar. Porque eu vi que ela não conseguiu sozinha, ela não está nesse nível do brincar. Então eu vou precisar mostrar para ela passo a passo como que eu brinco com esse suporte aqui. E é exatamente esse momento que o professor brincante está junto. Porque eu vou o quê? Brincar junto com a minha criança, mediando, né, tendo uma mediação intencional. Só que eu preciso ser do quê? Esse professor brincante para poder fazer essa mediação com intenção. Porque qual é a minha intenção? Fazer com que essa criança desenvolva o nível do brincar, para que ela possa passar para o próximo nível do brincar simbólico, brincar funcional. Só que eu preciso mostrar como que eu brinco nesse nível em que ela está agora. Eu preciso mediar esse brincar, fazer a modelagem desse comportamento, para que aí sim eu ajude ela a desenvolver esse nível de brincar, para que a gente possa ampliar e tentar passar para o outro nível. Tá vendo como esse professor brincante ele está a todo momento? Nós somos professores brincantes. Então eu não só ofereço, coloco os Legos, né? Coloquei os Legos lá no tatame. Eu preciso mostrar como que eu brinco. Ou eu posso o quê? Coloco os Legos e aí eu observo, né, esse momento do brincar ali com o Lego. E aí eu percebo, algumas crianças conseguiram, já foram montando, outras não. Aí vai entrar a minha intervenção de professor brincante. Eu vou ali sentar junto com as crianças e vou mostrar para elas como a gente brinca com o Lego. Olha como eu sou professor brincante a todo momento. Eu preciso ser um professor brincante. Porque se as minhas crianças aprendem por meio do brincar, eu preciso brincar junto com elas para observar esse brincar, em que nível do brincar elas estão e para poder fazer essa modelagem, ensinar
como brincar. E eu preciso ir para o chão. Lembram que nós falamos sobre se colocar no nível da criança? É isso. Sentar no chão com essa criança para poder brincar com ela, para modelar esse comportamento por meio da mediação do brincar. Então, nós somos professores brincantes. Comecem a refletir sobre isso. Eu preciso ser um professor brincante para poder observar, planejar, mediar esse brincar. Se eu não sentar junto, me colocar no nível da criança para poder modelar esse comportamento, mediar esse brincar, eu não vou conseguir trabalhar no desenvolvimento, ajudar essa criança a se desenvolver. Então, professor brincante a todo momento para poder modelar esse comportamento e mediar esse brincar. E aqui eu trouxe para vocês uma tabelinha para a gente ver como um exemplo, né? Vamos imaginar aqui essa questão da ação. Então, modelar a ação. Eu trouxe aqui o exemplo para vocês. O que que é? Então, o professor, ele mostra como brincar de forma concreta. O brincar funcional. Por exemplo, eu peguei o carrinho e eu vou mostrar como que eu brinco nesse carrinho. Eu vou andar com esse carrinho, vou fazer o barulho vrum, vrum desse carrinho, porque eu observei que a minha criança, ela pega o quê? O carrinho e ela coloca um carrinho do lado do outro. Ela organiza. Então, ela tá sem o quê? Repertório. Eu vou ter que trazer repertório para essa criança. Vou trazendo um repertório visual. Pegar o carrinho e mostrar para ela como que eu brinco de carrinho. Eu vou construir uma pista com a minha criança para fazer esse carrinho descer, esse carrinho subir. Isso é mediar o brincar, porque ele gosta muito de carrinho. Ou ele pega esse carrinho e fica assim, ó, com a rodinha. Ele fica só rodando. Ele pega o carrinho, o Suelen, e ele fica assim, ó, rodando. Então vamos mostrar para ele como que brinca com esse carrinho, que tem uma forma bem legal de brincar com o carrinho. Vamos fazer uma pista? Ou a gente vai lá fora e vai fazer no chão ali com um giz de quadro? Vamos criar umas garagens, a gente vai fazer o movimento de estacionar esse carrinho? Vamos mostrar como que eu brinco de carrinho. Por exemplo, é o animal. São vários animais ali na proposta. Então, segurar o animal, fazer ele andar. Então, eu vou pegar esse leão, essa onça, e eu vou fazer ela andar. Eu vou criar uma pequena ação. Por exemplo, ela vai comer, ela vai correr. E agora a onça ela vai correr. Ela vai dormir. Eu coloco o animal deitadinho. Olha só, ela vai dormir. Entende que eu estou dando função para esse brincar, para esse brinquedo. E o que a gente está fazendo nesse momento? Nós estamos dando referência de uso e significado. Eu estou sendo a referência, mostrando para ela como que eu brinco, dando um significado para aquele brincar. Isso é modelar ação, é mostrar o barulho do leão. O leão está andando e aí ela faz junto ali, ou eu seguro na mãozinha dela, olha o carrinho. Eu estou dando a referência, eu estou dando significado para esse brincar. E aí eu vou ampliar, eu modelei a ação, mas eu também vou ampliar essa ação. E o que eu vou fazer nesse momento de ampliar? O que acontece? Depois que a criança aceitou a sua presença, ela aceitou a sua modelagem. Pensando lá na criança que tem dificuldade de interação, muitas vezes você vai se aproximar para criar esse vínculo de forma gradativa. Vai ser devagarzinho. Então, a partir do momento que ela já permitiu, ela aceitou que eu esteja ao lado dela ali para brincar, eu vou começar essa modelagem. Então, se ela aceitou, aí eu vou ampliar, eu vou avançar. Então, você vai o quê? Acrescentar algo a mais nesse brincar. Vai transformar essa ação simples em algo simbólico. Então, a gente vai mais além. Nós pegamos o animal e a gente só fez ele dormir, colocou ele deitadinho para dormir, fez ele andar, fez ele correr. Agora a gente vai ampliar. Então, a gente viu que ela conseguiu imitar ali o meu movimento de correr com o leão, do leão dormir. Agora a gente vai para a próxima etapa, que é essa ampliação. E aí eu também vou trabalhar essa linguagem com essa criança. Olha só, segura o leão, eu entrego o leão para ela. Como que o leão faz? Nossa, o leão faz assim, ó. Faz junto comigo, olha lá. E eu vou várias e várias vezes. Isso é um brincar. Eu estou mediando esse brincar. Eu ampliei a minha ação. Só fiz o movimento com o leão. Agora eu vou para o som. Mas ela não é verbal, Suelen.
ela não é verbal, ela não vai repetir. Mas eu, enquanto professor, estou trabalhando a linguagem dessa criança. Eu vou fazer. Porque às vezes ela não é verbal, mas ela vai fazer um movimento até de abrir a boquinha para fazer a tentativa. Mas eu vou sim continuar fazendo o barulho do leão, independente dessa criança ser verbal ou não. Eu vou continuar fazendo, eu estou estimulando a linguagem da minha criança. E ela está comunicando. A partir do momento que ela abriu a boquinha ou ela fez aquela expressão do leão, ela está respondendo ao meu estímulo. E eu, enquanto professor, preciso estar muito atento. Olha a escuta sensível. O professor observador, o professor brincante. Então, eu preciso estar muito atento. E o que está acontecendo nesse momento dessa ampliação? Está nascendo o brincar simbólico. Ela está começando esse brincar simbólico, quando ela faz a expressão. Porque o que vai acontecer? Eu vou fazendo várias e várias vezes. Até que vai chegar o momento que eu só vou mostrar o leão e ela pode não fazer naquele rugido do leão, mas ela vai fazer essa expressão, assim, naquela cara, assim, do rare, igual eu fiz, ela vai iniciar. Ela respondeu ao meu estímulo. Entende? Que não é às vezes na primeira vez. Eu vou fazer várias e várias vezes com a minha criança. E aí entra o meu professor também, que precisa acalmar um pouco a sua expectativa. Porque às vezes a gente quer acelerar, né? A gente cria muita expectativa em cima das nossas crianças, o que é extremamente normal. Mas nós precisamos baixar um pouco a nossa ansiedade e olhar cada criança dentro da sua especificidade e dentro das suas aprendizagens, porque cada criança aprende de uma forma diferente, independente dela ter deficiência. Todos nós aprendemos de formas diferentes, processamos informações de formas diferentes. Então eu preciso ter esse olhar sensível também, essa escuta sensível, de que eu vou precisar de mais tempo com determinadas crianças, às vezes não só com a minha criança com deficiência, com as outras crianças também. E eu vou ficar um tempo modelando essa ação. Depois eu vou ampliar essa ação. Vou ficar um tempo também ampliando essa ação. E isso de forma gradativa. Então eu preciso também ter paciência para respeitar o ritmo de aprendizagem da minha criança. E aí eu também vou para a parte sensorial, o apoio sensorial, que também é muito importante. Então algumas crianças com deficiência, elas vão processar como? Sentindo a textura, explorando com o corpo, repetindo várias vezes, que é o que eu já falei aqui para vocês. Eu vou precisar fazer várias e várias vezes com ela a modelagem e ampliar a ação para que ela compreenda, para que ela aprenda esse brincar várias e várias vezes. Às vezes ela só vai pegar esse leão e ela vai apertar para sentir a textura dele. E aí o que eu vou fazer? Olha, o leão tem listras. Olha quantas listras. Olha o rabo do leão. E olha só, olha o tamanho desse rabo. Olha o tamanho do dente. Que às vezes os animais já têm, o leão já vem mostrando os dentes, né? Olha o tamanho do dente do leão. O leão tem dentes também. Ele pegou e eu vou ampliando, eu vou trabalhando essas características do leão. Olha aqui, segura o leão aqui, segura. Porque antes desse faz de conta, às vezes vem o sentir, que é o quê? O brincar exploratório. Às vezes as suas crianças, elas já vão estar ali no brincar funcional, mas a minha criança está em qual nível do brincar? Exploratório. Então ela vai pegar o leão e vai ficar segurando o leão. Não tem aquele momento que às vezes a gente fala, nossa, ela pegou o brinquedo ela brincou com o brinquedo do colega. Ela pegou. E o colega estava brincando com o leão ali e ela pegou. Por quê? Porque ela pegou porque ela está no nível exploratório. Ela ainda não está no nível do brincar. Então, o coleguinha ali já está no nível do brincar. Ele fez, ali tem o rio do leão, ele está fazendo com o leão, está caçando. Mas a minha criança com deficiência não. Então, o que eu preciso fazer? Observar isso. Ela pegou e às vezes ela fica olhando. Às vezes ela encosta no corpinho, ela encosta na mãozinha, ela sente o leão. Ela está explorando com o corpo. Ou às vezes ela deitou no chão e ela passa esse leão pelo tatame, ela encosta o leão na parede, ela está explorando. Então ela está em qual nível do brincar? O nível do brincar exploratório. Eu deixo que ela explore
esse animal, esse brinquedo, para aí eu vir e fazer a minha intervenção, de mostrar como que o leão brinca. Eu respeito também esse momento dela de explorar esse brinquedo, para depois trabalhar essa ação, esse outro nível do brincar, que é o que o leão faz. Então, eu sempre inicio dessa modelagem da ação, amplio a minha ação e às vezes eu preciso do apoio sensorial ou muitas vezes visual também. Então, professor, importante que você tire um print dessa tela para você ter ali como um exemplo, né? Como uma inspiração para você compreender como a gente trabalha essa modelação, né? Essa modelagem desse brincar, a gente media esse brincar. Um exemplo, né, de como a gente amplia e o apoio sensorial que às vezes também é muito importante que eu vou precisar. Então, lá observando, né, você observou essa tabela, lá nas suas crianças, agora você observando as suas crianças brincando, analise como está esse brincar. Está funcional? Ela está conseguindo dar função para o brinquedo? Eu acredito que muitos de vocês estão pensando, mas essa minha criança, ela organiza. Todo brinquedo que ela pega, ela organiza. Ou ela separa por cor, ou ela organiza. Em vez de brincar, ela guarda novamente na caixa. Ou ela só tira da caixa, ou ela joga. Então, que essa tabela sirva de inspiração para lá na sua prática, nas suas propostas, depois que você observar as suas crianças, saber qual vai ser o momento de intervenção e qual nível do brincar a sua criança está, que é extremamente importante a gente conhecer esses níveis do brincar para a gente poder saber qual vai ser a nossa intervenção, como nós vamos mediar, como que nós vamos ampliar as nossas propostas. Tá bom? Então, como sugestão aí para vocês, essa tabela. E aí o brincar simbólico, né? A gente analisando essas imagens. Ali são crianças que já estão ali brincando com as plantas, né? Como se fossem comidinhas. Elas já estão em um brincar simbólico. Só que a minha criança com deficiência ainda não conseguiu brincar com a panelinha. Ela pegou a panelinha, mas ela não sabe. Como que eu brinco com essa panelinha? Como é esse brincar funcional? Qual é a funcionalidade desse brincar? E ali, como a gente vê o professor mediando esse brincar junto com a criança. O professor brincante está junto com a criança mediando esse brincar. Lembram lá da tabela? Essa questão da modelação, da ação? Então ali já tem crianças que estão brincando. A criança com deficiência não. Então eu sento junto. Como que eu brinco? Como que eu mexo ali? A panelinha tem uma tampa, eu vou tirar, eu vou tampar, vou colocar no fogo. A colherzinha eu vou mexer. Para que eu uso essa colher aqui na brincadeira de casinha? Eu vou mexer? Ou eu vou fingir que eu vou experimentar. Que a gente pega e tem a mania de fazer assim, né? A gente finge que está comendo. Nossa, que delícia! Eu estou desenvolvendo esse brincar simbólico da minha criança. E ali, as crianças que estão junto, eu também estou mediando, porque elas estão junto ali observando. Com certeza, em um determinado momento, depois, elas vão estar o quê? Representando, né? Fazendo uma reprodução ali do que elas viram. O nível do brincar de reprodução de rotina. Nós temos também esse nível do brincar de reproduzir a rotina. Então, eu olhei ali o que a minha professora faz na sala, com as crianças, o que a família faz em casa e ela reproduz. Então, eu também estou trabalhando ali, ensinando as minhas crianças visualmente, né? Mostrando como se faz. Então, isso é modelagem. Eu mostrar como faz. Eu pego junto na mãozinha, qual que é o movimento ali? Que eu estou mexendo a sopa, estou mexendo ali a comidinha. Vamos tampar aqui porque a gente vai colocar no fogo. Nós vamos servir. Vamos colocar no prato? Olha só, vamos colocar no pratinho pra gente comer. Tem uma faquinha, tem o copo. Eu vou fingir que eu vou tomar, que tem um chazinho. Ali tem água. Então eu vou brincar junto. Lembram lá vocês, lá na sua infância, brincando de casinha, né? Ali a gente já pegava a panelinha, depois a gente foi ampliando. E aí quando você pegava o matinho, pegava água, misturava com barro para fazer tudo isso, a gente vai fazendo com as nossas crianças, nós vamos ampliando. Quando nós levamos essas panelinhas para fora,
a gente está ampliando. Eu vou pegar a areia e vou fingir que é o arroz ou que é uma farofa junto com as plantinhas, e aí eu vou devagar, eu vou ampliando. Só que eu estou trazendo repertório para essas crianças, estou ampliando essa minha proposta. E às vezes com a minha criança com deficiência, eu vou precisar mostrar, vai ser de forma gradativa, e às vezes eu vou precisar modelar por várias vezes. Vou precisar de mais tempo trabalhando essa modelagem, para aí eu poder ampliar essa minha ação. Então entra aí essa questão do professor observador e o professor brincante. Até que momento eu vou continuar essa modelagem? Que momento que eu posso avançar? Isso tudo faz parte da minha observação. E aqui nós temos bem o exemplo lá da tabela que nós vimos anteriormente. Lembram dos animais? Como que o leão faz? Então observe essa proposta. O que nós temos nessa imagem? Então nós temos as peças ali de madeira, temos vários animais e temos pedrinhas, que podemos entender que é um rio, talvez, que o tigre está entrando nesse rio. Então ali tem todo um contexto, tem toda uma intencionalidade. E aí a minha criança com deficiência, nesse momento, nessa proposta, vai precisar de mais intervenções do professor, né? Ali inicialmente, porque eu estou desenvolvendo, a minha intenção é que ele explore, né? Tá muito convidativo essa questão da exploração nesse espaço. E aí eu vou precisar intervir, porque eu tenho várias questões, muitas texturas ali. Eu tenho a textura da madeira, eu tenho as pedrinhas, eu tenho os animais. Então, às vezes ela vai estar, se ela está nesse nível exploratório, então como que eu vou fazer para que eu possa incluir ela nessa proposta? Eu vou pegar esse pedaço ali de madeira e vou entregar na mãozinha dela, para ela sentir a textura dessa madeira, segurar essa madeira. Ela precisa entender o que tem nesse contexto. Eu vou pegar ali o pedaço das madeiras, eu vou sentir, eu vou cheirar, eu vou encostar ali, porque a madeira é algo que às vezes não está na rotina dela, não está no cotidiano dela. Ela está conhecendo a madeira na unidade. Às vezes ela é uma criança que ela mora em um apartamento, ela não tem contato com a madeira. E aí eu vou mostrar para ela essa textura, que isso é a madeira, olha só, que ali essa madeira eu posso colocar uma em cima da outra também. Tem pedrinhas, eu vou ter que sentir as pedrinhas, eu vou ter que trabalhar toda essa exploração. Então percebam que são materiais ali pensados pela professora que permitem essa exploração. E essa parte dos materiais também é muito importante. Essa questão de trazer elementos da natureza para que a criança explore. Isso é muito importante, porque eu estou trazendo elementos da natureza e também os animais. Então isso também foi planejado com intencionalidade pela professora. E aí, a partir dessa mediação, eu vou modelando essa ação. Eu pego o leão, ele vai tomar água, é um rio ali as pedrinhas, olha, ele vai tomar água no rio. E eu faço esse leão tomar água, eu faço ele andar pela madeira, ou o leão vai saltar esse rio. Eu vou pegar as pedrinhas, nossa, tem pedrinhas nesse rio, e eu vou fazer essa criança sentir essas pedrinhas. E aí eu também vou perceber se ela tem questões sensoriais ou não. Se ela vai querer segurar as pedrinhas ou se ela não gosta. Ela não vai querer sentir, porque as pedrinhas pequenininhas, elas dão uma sensação às vezes de ficar pinicando na pele. Às vezes ela não vai querer. Ah, eu vou ampliar como, Suelen? Vou tentar trazer a pedra maior, que ela consiga segurar. Aí talvez ela aceite. Então, tudo isso eu preciso observar nesse momento e pensar. Esses materiais, eles foram significativos, ela conseguiu explorar, vou ter que trazer pedras maiores, ou eu vou ampliar, eu vou fazer esse espaço agora lá fora, vou levar para o espaço externo, vou levar esse leão mesmo para andar ali na grama, vou às vezes colocar um pouco de água, tirar as pedrinhas, vou colocar água junto com as pedrinhas, eu vou ampliar, isso tudo é pensar na ampliação, só que permitindo que a minha criança explore. E aí entra essa questão da minha expectativa quanto professor, que eu estruturei um espaço
Mas às vezes a minha criança com experiência, ela não vai corresponder ao que eu gostaria, que é já estar ali brincando, porque ela está em outro nível do brincar. Então eu vou precisar deixar que ela explore e muitas vezes ali ajudar ela nessa exploração, que é o mediar o brincar exploratório. Então ter esse olhar, essa escuta sensível. E aí eu posso vir ampliando. Como que o leão faz? Como que a onça faz? E aí eu vou ampliando junto com ela, eu vou ampliando essa brincadeira, fazendo o som do leão, incentivando ela a fazer, incentivando todas as crianças a fazerem junto, imitar o leão. E aí eu vou promovendo a participação ativa da minha criança. Às vezes a gente pensa como o que eu vou fazer para incluir ela. É exatamente dessa forma, professor. Trazendo materiais para que ela possa explorar, incentivando ela a fazer o barulho do leão, a todos fazerem o barulho do leão. Entende que eu estou trazendo ela de forma gradativa para a proposta. Isso é incluir a criança na proposta, trazendo ela de forma gradativa. Eu olho para ela, eu interajo com ela. Como que o leão faz? O leão vai dormir, o leão vai tomar água. Eu trago esse simbólico, eu desenvolvo de forma gradativa esse simbólico da minha criança. Eu preciso trazer ela, fazer junto com ela. É dessa forma que eu vou incluir a minha criança, interagindo com ela. E aí eu vou trazendo essa participação dela ativa na proposta. Aí ela está incluída, ela está pertencente àquela proposta. Só que eu preciso estar junto, me colocar no nível da criança. E aí entra o tempo. Isso requer tempo? Criar vínculo requer tempo. Modelar ação e ampliar requer tempo. Mas isso é ser professor de educação infantil. Estar disponível para as nossas crianças. O professor brincante precisa estar disponível para brincar, disponível para modelar a ação, para ensinar como brincar. Eu preciso estar disponível para poder trabalhar, mediar, participar ativamente do desenvolvimento das crianças. E o brincar exploratório. A areia eu posso trazer para a minha criança, colocar ali essa areia na mesa de luz, ter esses materiais ali disponíveis para a criança, porque muitas vezes eu vou colocar essa areia, vou colocar pazinhas, vou colocar palitos de sorvete, só que aí a minha criança com deficiência, ela só vai pegar a areia e vai sentir, ou ela não vai querer pegar a areia e sentir. Ela vai pegar a pazinha ou vai pegar o palito de sorvete e vai mexer, mas ela não vai conseguir encostar a mãozinha nessa textura. E aí eu preciso respeitar. Eu vou trabalhando de forma gradativa com ela. Posso colocar, o foco de interesse dela é os animais, Sueli. Eu posso colocar nessa caixa ali de areia um animal, um dinossauro. Às vezes o foco de interesse dela é o dinossauro. Então eu preciso colocar um dinossauro ali, talvez. Que seja cores, cor amarela, cor vermelha. Posso trazer uma caixa vermelha. Eu colocar uma colherzinha vermelha para ela, para que ela mexa nessa areia, porque ela está explorando. Então eu analiso esse brincar exploratório. Eu trago coisas, materiais para que as minhas crianças explorem. A caixa de luz eu posso colocar areia também. Esse é o momento de exploração. E eu estou trabalhando o desenvolvimento da minha criança. Ela não consegue brincar no parque de areia lá fora, Sueli. Ela não consegue sentar e brincar. Então vamos trazer de forma gradativa então essa areia para ela. Primeiro numa caixinha, como a gente está vendo ali na imagem. Então eu vou ampliando esse brincar na areia, esse brincar exploratório de forma gradativa. Primeiro eu vou mostrar para ele como que eu brinco com a areia, com a pazinha, até chegar o momento que essa criança consiga brincar lá no parque de areia. Então, entende como a gente precisa de tempo para as nossas crianças? Quando a gente fala, a criança com deficiência precisa de mais tempo, é justamente isso. Porque ela precisa explorar, se sentir segura, entender como era esse brincar, para daí ela estar ali na proposta brincando com autonomia. Eu vou trabalhando de forma gradativa, porque quando eu ensino como que eu brinco, eu modelo esse brincar,
eu também estou trabalhando autonomia, porque eu estou ensinando para ela como ela pega nesse brinquedo, como ela conduz esse carrinho, como abre a portinha do carrinho. Eu levo a mãozinha dela para brincar, para que ela brinque com autonomia, esteja nesse nível do brincar. Então é um processo e eu preciso respeitar esse processo, professor, e ter esse tempo. Então o brincar exploratório, ele é necessário porque ele vem antes do pré-simbólico, antes do funcional. Então ela precisa explorar e eu preciso planejar, escolher materiais para trabalhar esse brincar exploratório. Se eu sei que a minha criança está nesse nível do brincar exploratório, eu preciso pensar em materiais que desenvolvam essa exploração, permitam que ela explore. Na imagem anterior, nós vimos que além dos animais, tinham madeira, pedaços de madeira ali, tinha pedrinhas, isso promove esse brincar simbólico. Então, planejar, pensar em que materiais eu vou usar, isso também é muito importante, porque se a minha intenção é que ela explore, eu preciso trazer materiais sensoriais, eu preciso trabalhar com esse sensorial. Então, eu preciso a todo momento estar observando para saber como que eu vou ampliar, qual vai ser as minhas possibilidades de ampliação, que materiais que eu vou usar para ampliar esse brincar. Olha o quanto é importante esse brincar, porque elas estão aprendendo por meio do brincar. Então eu preciso planejar sim com muita intencionalidade todas as minhas propostas, porque elas estão aprendendo, conhecendo, experimentando. Então por isso eu crio uma experiência significativa para ela, que seja areia na mesa de luz, areia ali no potinho, areia na caixinha, pedrinha lá junto com o leão, madeira junto com o leão. Eu tô criando essa experiência significativa para essa criança. Mas eu, enquanto professor brincante, eu preciso oferecer, oportunizar isso para a minha criança. E aí o brincar causa efeito, que ele também vem antes desse pré-simbólico. Sabe quando a criança pega o brinquedo e joga no chão? E aí o que a gente faz? Vai lá, pega e entrega para ela. Aí ela faz o quê? Joga de novo. Não é assim? Ela joga de novo. Ela estar no brincar causa e efeito para ver o que acontece. E às vezes elas dão risada, elas acham engraçado jogar. Daí eles falam, mas eu não vou pegar de novo. Às vezes a gente fala assim, não é? Mas ela está no nível do brincar causa efeito. Ela joga para ver o que acontece. Então a criança pega esse brinquedo e joga. Pega alguma coisa e joga. Porque ela está no causa e efeito. Então o que a gente tem lá na nossa unidade? Tem esses brinquedos de encaixe ali, como a primeira imagem, que tem as formas. E aí ela fica ali fazendo o quê? A tentativa. E aí eu vou mostrar para ela. Olha só, onde será que encaixa? Porque ela está fazendo a tentativa, isso é causa e efeito. Eu vou fazendo essa tentativa de como eu vou encaixar. É no triângulo, é em outra forma, é no círculo? Eu vou mostrando para ela. Então eu preciso ter o quê? Esses brinquedos na minha sala para eu trabalhar esse nível do brincar de causa e efeito. Eu preciso ter esse brinquedo ali. E isso é o quê? Pensar no espaço. Como vai estar esse espaço para essa criança explorar e os brinquedos que ela vai ter ali. Com 1 ano e meio mais ou menos, ela está nessa questão da causa e efeito, tentando encaixar. Então eu preciso trazer esses brinquedos que estimulem esse causa e efeito, para que ela, com autonomia, ela mesma saiba onde encaixar, porque aí nós vamos ampliar. Eu vou trazer um recurso maior para ela, vou trabalhar as cores, que muitas vezes tem por cores, onde que eu vou encaixando. Então esse é um nível do brincar em que a criança está. E aí eu posso construir. Ali, por exemplo, nós temos de papelão. São círculos e eu estou trabalhando com as cores ali. Para quê? Para que esse é o vermelho, esse é o azul. Não, nesse momento eu só quero que ela pegue a bolinha ali, olhe e faça o quê? Essa comparação, essa assimilação. A cor azul, aí ela vai procurar o círculo azul, que tem o contorno azul, e vai colocar a bolinha. Então a gente ampliou. Ela começou lá naquele brinquedo, onde a pecinha era maior, e aí a gente foi ampliando também com a bolinha. E aquele recurso ali é de papelão, que nós podemos fazer. Eu posso fazer com caixa de sapato,
que ela coloque, né? Eu posso pegar uma caixa de sapato, fazer círculos na tampa dessa caixa e aí ela vai jogar essa bolinha nos espaços, né? Nesses buracos. Depois ela faz o quê? Ela vai abrir a caixa, ela vai tirar as bolinhas e ela vai fazer isso de novo. Eu estou trabalhando esse brincar de causa e efeito. Só que muitas vezes a minha criança não vai estar ainda nesse nível do brincar. E o que eu, enquanto professor, vou precisar fazer? Eu vou mediar, fazer a modelagem desse comportamento. Então, eu vou pegar essa bolinha ali junto com a minha criança e vou levar a mãozinha até ela. Aonde que vai ser essa bolinha? Às vezes eu vou começar com um encaixe só. Então, eu posso pegar uma caixa de sapato e fazer somente um buraco ali. E ela vai colocar essa bolinha. Depois eu posso ampliar, fazer mais um outro buraco ali para que ela jogue essa bolinha. Entende que eu vou ampliando de forma gradativa, porque eu percebi que ela ainda não está nesse nível de brincar causa e efeito. Talvez ela esteja lá no exploratório, que ela pega a bolinha ou ela pega aquele brinquedo e ela fica olhando, sentindo a textura. Então eu vou mostrar para ela como que eu brinco com esse brinquedo. Eu encaixo a bolinha, eu coloco a argola, que é trabalhar o desenvolvimento desse brincar de causa e efeito, que antecede o nível do brincar pré-simbólico. Então, olha como é importante eu, enquanto professor brincante, pesquisar, entender sobre esse brincar. Porque se a minha criança aprende por meio do brincar, eu preciso saber em que nível que ela está, para saber se eu vou precisar intervir, se eu vou precisar ampliar, como que eu vou fazer para que ela vá para o próximo nível, como eu vou estimular essa criança. Então, essa formação, por isso que é muito importante para você estar acompanhando todas aqui e anotando, assistindo com tranquilidade, porque nós estamos juntos aqui conversando sobre esse nível do brincar das nossas crianças. E se a minha criança não está em determinado nível do brincar, eu preciso modelar, mostrar para ela como que eu faço, qual é a função desse brincar, que requer tempo. Então eu vou sentar com ele e eu vou mostrar como que eu encaixo cada pecinha. Às vezes eu vou pegar uma pecinha somente para encaixar, não vou pegar todas. Eu vou trabalhar com uma pecinha, depois de forma gradativa eu vou pegar a outra pecinha, vou encaixar depois a outra pecinha, até que a minha criança consiga observar ali todas essas pecinhas de encaixe e ela, com autonomia, consiga encaixar. Mas isso é um processo e eu vou precisar ir trabalhando de forma gradativa com ela qual é a funcionalidade desse brinquedo, até que ela tenha autonomia de realizar e brincar ali sozinha, encaixando as peças sozinhas. Essa dica ali do papelão também, que é bem simples. Também eu posso começar com 1 ou 2 buracos para ela jogar bolinha e eu vou ampliando, né? Começo de forma devagar. E também para os blocos, aqueles blocos que a gente vai empilhando, que nós temos na sala, que elas gostam muito, eu também preciso mostrar para ela que é a mesma questão do brincar ali da argola. Como que eu vou empilhando esses blocos? Como que eu vou encaixando os locais certos? Igual na argola. Como que eu vou encaixando essa argola? Eu vou mostrando, porque é um brincar de causa e efeito. Então, eu vou fazer um movimento e isso vai ter um efeito. E aí eu preciso mostrar para minha criança qual é o brincar funcional, qual é a funcionalidade desse brinquedo. Fazendo a modelagem, mediando esse brincar. Mas retomando aqui, professor, sendo o professor brincante, que é sentar com a criança, se colocar no nível dela, mostrar como faz e brincar com ela, porque quando eu sento e brinco com ela, eu consigo observar se ela dá função para esse brinquedo ou se ela não consegue, ela organiza. E aí eu vou colocar lá, muitas vezes, ela tem essa fala de ela não sabe brincar. Se ela não sabe brincar, nós vamos ensinar ela como brinca, porque ela está sem repertório. Então eu vou repertoriar essa criança, eu vou mostrar para ela como brinca. Se ela organiza o carrinho, eu vou mostrar para ela como brinca de carrinho.
Se ela só está sentindo a textura das bolinhas, eu vou mostrar para ela ali como que eu vou brincar. Eu vou jogar a bolinha em determinada cor, ou ali num buraco da caixa de sapato, ou encaixar a argola ali no recurso. Mas eu, enquanto professor, preciso ensinar a minha criança a como brincar. Esse é o meu papel de professor mediador. Então, olha a importância que nós temos no desenvolvimento das nossas crianças. Tudo isso que nós conversamos aqui hoje é desenvolvimento, é a aprendizagem das nossas crianças. Mas eu preciso estar disponível enquanto professor. Me colocar no nível dessa criança, acreditar que ela consegue olhar para a sua potencialidade, olhar além desse diagnóstico e investir, estimular a minha criança. E aqui eu tenho um convite para vocês. Nós temos outras formações, várias formações para a educação infantil, com temas diferentes. Essa é a nossa formação das fases do desenvolvimento infantil, mas nós temos outras formações também sobre práticas inclusivas, sobre incluir essa criança nas práticas cotidianas. Então, eu peço agora, faça esse convite que você mire a câmera do seu celular nesse QR Code e ali vão estar todas as formações, que é muito importante, a gente se repertoriar, de estar sempre estudando, estar nos atualizando ali para trazer cada vez mais propostas significativas para as nossas crianças. Então, mire a câmera do seu celular e ali todas essas formações vão estar ali no canal da ESME. Então, é muito importante que você esteja acompanhando, porque isso vai ajudar muito no seu planejamento, nesse repensar das suas propostas, como incluir todas as crianças. Então, essas formações vão ajudar muito, vão repertoriar muito o planejamento de vocês. Então, mire a câmera do seu celular e acompanhe as demais formações. E não esquecendo que nós temos mais um encontro aqui da nossa formação. E eu vou me despedindo e vou retomar novamente. Teremos mais um encontro, ok? Lá no dia 11/6. Então, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje e nos reencontramos no próximo encontro. Tchau, tchau!